E nesse momento, então, nós vamos ouvir a palestra da nossa irmã Fernanda Rosa, nossa amiga de ideal espírita há tantos anos, que vai falar justamente sobre o assunto que a gente só pode imaginar que virá: Natal com Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento. Obrigada. Tá? Bom dia a cada um de vocês. Que bom que nós nos encontramos na Casa Espírita nesta manhã. E a nossa conversa, não, a palestra, a nossa conversa é sobre um pouco desse clima que nos envolve a todos nestes dias. Para que nós possamos, mais do que entender com a razão, esse clima de Natal, por cada um de nós, precisa ser sentido. Porque, pela razão, nós temos, e também nos auxilia, a história, temos fatos, mas nós conhecemos certamente muitas pessoas, e às vezes até próximas de nós, que têm dificuldade de experimentar esse clima que o mundo vive nesses dias que antecedem ao nascimento do Cristo. Elas dizem não entender essa vibração, não compartilhar das emoções, do sentimento de fraternidade, de solidariedade, que pela proximidade da espiritualidade maior, nestes dias, no planeta, nos dizem os benfeitores, torna o nosso coração mais acessível, mais flexível a essas emoções da alma. Então, se nós pudéssemos escolher uma lei divina que refletisse esse sentimento, que refletisse esse clima que nos envolve nessa data especialmente, nós diríamos que nós encontraríamos essa lei então no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que trata exatamente da lei de amor. Então, a lei de amor, como consta ali, é aquela que resume a doutrina de Jesus toda, inteira, né? Então, é o amor na sua essência divina. E daí, quando nós pensamos que a lei de amor definiria esse clima, esse envolvimento, essa comunhão que talvez nós devêssemos sentir nesses dias, aí nós podemos pensar que é a lei também mais difícil de ser vivida por nós. A lei de amor é das leis a mais difícil de ser vivenciada entre nós, a humanidade. A lei de amor nas suas diversas faces: a benevolência, a indulgência, a piedade, a compaixão. Nós temos vários passos, degraus, digamos assim, para que nós possamos compreender um pouco desse diamante multifacetado, como diz o Espírito Joana de Ângeles, que é o amor. Várias faces. Então nós precisamos, e dada a nossa condição de espíritos imperfeitos, e no mundo de provas e expiações, nós precisamos experimentar aos poucos, nas suas diversas faces, para que a gente compreenda. E mais do que compreender, nós também possamos sentir essa expressão de amor de Deus em nós e onde nós estejamos, né? Então essa lei de amor é da mais difícil
das mais difíceis para todos nós vivemos no nosso dia a dia. Então, nessa antevéspera de Natal, nesse mês especialmente, nós experimentamos as dificuldades íntimas com essa lei de amor. É quando pensamos, por exemplo, já que Natal para nós, aqui do Ocidente, é uma data em que os familiares, de modo geral, se reúnem, vindos de todos os lugares. É uma, digamos assim, uma tradição que as pessoas se reúnam. E a gente vê a dificuldade quando alguns não querem vir, quando outros vêm e nós temos dificuldade de receber, de conviver, de estar junto aqueles dias, como se houvesse em nós alguma prevenção, algum excesso de cuidado, de zelo, com o que nós fazemos, com o que falamos. É como se nós não conseguíssemos estar verdadeiramente comungando do Natal com aquelas pessoas. Pessoas que vão sentar-se à mesa conosco. Jesus, quando esteve entre nós, tinha por hábito, quando estava com os apóstolos, sentar-se à mesa, né? A mesa, e às vezes no chão, como é também da tradição, e Jesus servia. Jesus tinha e gostava de repartir o pão. Pegava aquele pão, que é um pão grande, né? Não é o pão francês, e cortava um pedaço, o seu pedacinho, pedaço para você. Então, o gesto do compartilhar, mas não era só o pão, era o carinho, o gesto. Então, olhava e a pessoa não recebia só o pão. Havia ali uma emoção, havia ali um comprometimento, havia ali um sentimento diferenciado. E para nós, às vezes é difícil nós sentarmos à mesa e oferecer o que for, né, para a pessoa que está compartilhando conosco esses dias. Esse familiar, esse amigo difícil. Então a lei de amor é muito difícil, porque ela nos revela e nos devolve a nossa condição. Ali a gente vê que nós ainda temos desafios a vencer. Quando nós não conseguimos olhar e entregar o pão para aquele que compartilha conosco a mesa onde o aniversariante, onde Jesus também está conosco. Então nós vemos que a nossa dificuldade é também de diálogo. Porque se nós não conseguimos conversar, se nós não conseguimos dialogar com esse próximo de uma maneira mais natural, mais afável, mais tranquila, né? Certamente nós também teremos dificuldade de dialogar conosco e com Deus. Conosco, ouvindo os nossos anseios, deixando que aquela nossa dificuldade se expresse, se coloque. E a nossa natureza íntima de filhos de Deus também se mostra na medida em que nós não conseguimos conversar com Deus daquilo que nos aflige. Aquela conversa íntima entre filho e pai, criador e criatura. Na nossa condição, né, do relativo conversando com o absoluto, mas ainda assim amorosa, serena e verdadeira.
Quando nós vamos conversar com Deus, de modo geral, a gente quer justificar. A gente quer enrolar Deus, digamos assim. Ó Senhor, o Senhor está vendo ali aquela pessoa, o que fizeram. Não é verdade? A gente está sempre justificando e colocando no nosso próximo a nossa dificuldade, né? A dificuldade é do outro, não é nossa, né? É sempre do outro. Então, quando nós não nos permitimos, quando nós fazemos a nossa oração, que é a forma que nós melhor dialogamos com Deus, a oração. É aquele momento, é aquele espaço em que nós nos permitimos ouvir. E não apenas fazer aquele petitório, Senhor, olhe, né? Que é o nosso hábito também. Não que nós não possamos rogar. Rogar, né? Rogar no sentido de auxílio, inspiração, como tem no Evangelho. Lá na última parte do Evangelho, depois do pedir e obtereis, no capítulo 28, tem a coletânea de preces. E a gente vê ali que nem tem nenhuma prece. Senhor, o Senhor hoje me dê, o Senhor me conceda. Não. É sempre o Senhor nos conceda inspiração, coragem, bom ânimo, discernimento. Veja, é uma sugestão, uma maneira diferente de nós nos colocarmos nesse diálogo com o divino em nós. Então, quando nós conversamos com Deus, verdadeiramente, nós deixamos que Ele fale. E nos diga que a gente precisa rever algumas coisas. Normalmente, esse final do ano, e diante dessas pessoas que nós temos dificuldade, nós já ficamos imaginando, ó, se ele falar, ou se ela falar, ou der indireta disso, eu vou responder. E daí a gente já fica naquele mecanismo no nosso pensamento, naquele duelo. Veja, a pessoa não chegou na nossa casa, a pessoa não esteve conosco e nem conversou conosco. E nós já estamos naquele emaranhado, daquele diálogo, daquele duelo. E tudo isso acarretando emoção e sentimento. Daí a pessoa chega, a gente joga a pedra, a pessoa não sabe nem o que aconteceu. E tudo isso aconteceu onde? Na nossa imaginação. Não é a realidade. Então nós temos esse hábito. Olha, se a pessoa chegasse e me der isso, e a gente já fica, olha, e a gente deixa de ser feliz. Porque o momento é de alegria. Podia ser mais sereno. Mas nós queremos nos antecipar a uma coisa que só tem na nossa imaginação. Uma situação que só está acontecendo na nossa ideia, nos nossos pensamentos, na esfera da nossa imaginação. Ai, se minha filha volta a ser meu filho, ser. E a realidade não é aquela. Então, a gente vê, quando nós dialogamos com Deus verdadeiramente, nós nos asserenamos e vivemos a realidade. A realidade. Mais fácil, mais serena, mais simples, muito melhor, né? E principalmente, nós fazemos, a exemplo de Jesus, o sagrado no cotidiano. Então, o sagrado não é só esse momento que nós nos confraternizamos. O sagrado é o momento que nós saímos, como fazia Jesus, em todos os lugares. Na praça, no campo, no monte, à beira d'água, em todos os lugares. O sagrado, o divino, presente na relação, na maneira de se relacionar. Então, nós temos que levar o sagrado, não é só o Natal. O Natal é todo dia. Esse clima de Natal é todo dia de compreensão. Meus irmãos, eu vi essa semana uma notícia do Asia News, do Japão,
em que um bispo católico, né, fazia o comentário sobre a existência, sobre um índice alarmante de suicídio no Japão. Desde 98, por uma crise econômica naquele país, a média é de 30 mil suicídios por ano. 30 mil suicídios por ano, de todas as idades. E ele dizia, houve uma diminuição em 2011, por conta ali do tsunami, daquele problema lá, houve um clima ali de solidariedade, enfim, diminuiu para 27. Mas, de modo geral, é isso aí, entre 27 e 30 mil suicídios por ano. Uma parte, 20%, por questões econômicas e o restante por questões de vazio existencial, segundo ele. Depressão, e as pessoas não conseguem, apesar do grande avanço tecnológico, da qualidade de vida material que experimentam aquelas pessoas lá, uma condição de vida muito boa, excepcional em relação, às vezes, até ao nosso padrão, mas ainda assim o vazio existencial da alma. Então, nós achamos que as questões materiais vão suprir alguma ausência, alguma falta de compreensão desse divino na nossa vida, e não vai. As coisas materiais, por exemplo, quando a gente está com fome, a gente come alguma coisa. Então, uma necessidade material, nós suprimos com a necessidade material. Se está frio, a gente põe uma coberta, não é assim? Se está calor, a gente tira. Mas as coisas da alma é diferente. As coisas da alma não é passeio, não é... Nós precisamos atender com as coisas da alma. E daí vai exigir um pouco mais de nós. E daí nós retornamos àquele diálogo com Deus. Aquele diálogo com Deus e conosco, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos anseios mais íntimos que talvez nós estejamos negligenciando. Tem uma passagem no livro O Roteiro de Jesus, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico, né? E no seu capítulo 58, que trata dessa inquietude, dessa busca, às vezes, de uma perfeição, de uma situação ideal, e que não condiz com a nossa possibilidade, digamos assim. Se refere a Tiago, que é filho de Alfeu, e era o lidador do Evangelho mais vigorosamente agarrado ao Velho Testamento. E Tiago, na Casa do Caminho, que Simão Pedro, junto com outros corações, fundou logo depois do retorno de Jesus, para atender exatamente aqueles que buscavam o pão da alma também. Tiago tinha uma inconformidade com as coisas. Ele achava que tinha que ser de um jeito, que as pessoas deveriam agir de um jeito dentro da casa, que tinha que ter um certo comportamento, e de acordo com isso, com aquilo, enfim. Até um ponto que ele buscou Simão Pedro e disse que iria partir, iria deixar a casa, porque estava desgostoso com a forma como a casa era conduzida. Aí Simão Pedro, naturalmente, tentou conversar e pedir a ele que ficasse, porque o trabalho de Jesus é um trabalho de equipe, de muitas mãos. E a dele faria falta, porque eram poucos, né? Mas Tiago, resoluto, olha, eu vou me retirar para uma casa na saída para Jope, uma casa modesta, e eu vou ficar ali. E vou fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Não adiantou Simão Pedro conversar, ele de fato se retirou e foi para lá.
E era uma casa onde ele ficava cuidando do jardim, das flores, lia os textos dos rolos que ele tinha, fazia as orações à hora certa, como era da tradição, e passou ali um tempo nessa rotina. Mas uma noite em especial, Tiago saiu à porta da sua pequena casa e estava olhando as estrelas, olhando meditativo, e uma emoção que ele não sabia nominar tomou conta do seu peito, uma angústia, uma inquietude. Ele sentiu vontade de chorar. Nesse tempo, apesar da escuridão, e como tudo muito quieto no campo, ele ouve passos no chão, na terra batida. Alguém vem vindo. Ele ouve, olha atento para a estrada. Chega mais perto. E apesar do capuz que aquele homem, pela estatura, ele vê que é um homem, e é natural que fosse o homem que caminhasse à noite, como naquele tempo, né? E apesar do capuz, ele nota que há uma certa auréola de luz naquele caminhante. Ele se alegra e pensa em Jesus. Ele pensa em Jesus. E de fato, quando ele mais se aproxima, ele tem certeza, pela estatura, pelo porte, que é Jesus. De pronto, ele se joga no chão, se ajoelha e estende, alonga os braços para abraçar o mestre, feliz. E de fato era Jesus. Jesus se aproxima e ele divisa e sorri, feliz, alegre, ele não consegue se conter. E ele alonga o braço esperando para abraçar Jesus. E Jesus passa por ele. Jesus passa por ele. Tiago leva um susto, um assombro, levanta: Senhor, Senhor, acaso não vês o meu coração mortificado de saudade? Aonde vais que não vê a necessidade de ti? Olha o nosso egoísmo, né? Aonde vais que não me vês? Jesus então faz meia volta, retorna, Tiago vem, e Jesus abraça, segura os ombros de Tiago, apenas abraça, segura os braços, põe as mãos sobre, e diz para ele, olhando nos olhos com serenidade: Tiago, estás salvo de lutas e tentações. Porém, eu vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo das humilhações e de lágrimas, no amparo aos nossos irmãos necessitados. Dito isto, Jesus se vira e segue a passos largos. Tiago, mais uma vez assombrado, abaixa os braços em direção ao corpo, vê acompanha aqueles últimos passos, aquela sombra que se perde na noite, olha mais uma vez as estrelas, se volta para sua casa e começa a chorar. Como se de repente tudo para ele fizesse sentido. Como se ele compreendesse por fim o que havia feito. Aquele diálogo com Jesus fez com que ele se percebesse a si o seu compromisso diante de Deus. Então ele viu que aquela prece que ele fazia à hora certa, aquele cuidado com a horta, com as flores, aquela vida aparentemente sossegada e tranquila,
não era a vida de alguém que tinha conhecimento, de alguém que conviveu com Jesus. E ele se dá conta do seu equívoco, do seu engano. Ele entra em casa, junta os seus melhores pertences, coloca tudo num carrinho de mão e na sequência vai a Jerusalém. Chega até a casa do caminho, bate a porta como ele tantas vezes ouvira outros baterem, e como ele tantas vezes ouvira outros, é Simão Pedro que vem abrir a porta àquela hora, e sem nenhum julgamento, sem nenhuma palavra de qualquer coisa, apenas o sorriso, abre os braços, e Tiago, sem condição de dizer qualquer outra coisa, em lágrimas, cai nos braços de Simão Pedro. Chora, alivia seu peito, até que finalmente consegue dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Meus irmãos, quantas vezes nós também não alongamos o nosso braço para Jesus e Ele passou por nós, numa doença, numa ausência, numa situação difícil da nossa vida, nós também nos ajoelhamos e alongamos o nosso braço e Jesus passa por nós. Para nos castigar? De jeito nenhum. Éramos nós que não percebemos a nossa condição de servidor. Nós não percebemos a nossa condição de braços também na vida do outro. Nós só queremos para nós, Jesus e nós. Esquecemos de oferecer Jesus para os outros, por meio de nós também, dos nossos braços. Meus irmãos, nesse Natal, nós devemos ser o presente. Nós às vezes ficamos esperando o presente, uma ceia muito farta, bebida presentes que às vezes nós vamos levar o ano para pagar, né? Nos endividar. E o presente mais precioso, aquele que vai fazer a diferença na vida da pessoa, aquela palavra, aquele sorriso verdadeiro, no entregar o pão para quem está do lado, no passar a salada de alface que está do lado. Esse nós não conseguimos dar. Então é esse presente que nós somos convidados, como Tiago, a estender nesse Natal. Sermos nós o presente na vida de quem está conosco. Olhar mais as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, com amorosidade, mas olhar. A dificuldade não é no outro, não é no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão, no cunhado, na sogra. Somos nós a dificuldade. Nós que somos a parede ali. Então a gente pode ser melhor. Nós podemos ser aquele que abraça, como Simão Pedro, que sem julgar, sem dizer uma palavra, sem reclamar da ausência e da falta que ele fez, apenas abriu os braços sorrindo e acolheu. Acolheu. Que nós sejamos na vida da pessoa sem dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Aquele presente, como o poeta Rabindranath Tagore diz num poema seu, e que o querido Divaldo psicografou, e que diz assim:
Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes em loucas aventuras, com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Até que defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada. E amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Esse encontro para todos nós, encontro de corações, de almas que se buscam, que se precisam, que se necessitam, sob a inspiração do aniversariante, para que a gente construa esse mundo melhor, começando da nossa casa. Feliz Natal a todos vocês, a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a nossa mesa seja farta, seja abundante de alegria, de sorriso, de afeto, de amor, do que melhor nós pudermos ofertar ao nosso irmão. Obrigado, meus irmãos, pela atenção, um bom domingo e que Jesus nos abençoe.